Soluções criativas, responsabilidade social e tudo que merece ser falado, tudo que precisa ser falado. Pois é, sejam muito bem-vindos ao seu programa favorito de toda quinta-feira às 19h30 aqui no YouTube e no Spotify. Bem-vindo ao Cria Que Pode. E eu sou Sara Barbosa, felicíssima de estar aqui mais uma vez. Se ajeita na cadeira que o nosso programa está começando. E já sabe que você pode acompanhar ele no YouTube e no Spotify a partir das 19h30. Pois é. Vamos rodar a vinheta que hoje a gente vai falar de paternidade. Vamos tocar em diversas questões. Afinal, essa é a semana do Dia dos Pais e a gente vai trazer esse papo com muito afeto, com muito cuidado, mas com muito conteúdo, porque a gente vai receber um advogado. Bora lá? É isso, no ar, o nosso especial de Dia dos Pais. E hoje a gente não vai falar só sobre homenagem, não. A gente está aqui também para falar sobre coisas muito importantes, como o registro de crianças e a importância dessa presença no desenvolvimento emocional dessas crianças. Eu sou Sara Barbosa, sou uma mulher negra, estou vestindo um vestido amarelo, florido, Sim. né? Tenho um cabelo curto. E é isso aí. Belíssima, né? Belíssima. Se você lembra da primeira temporada, você lembra das diversas autodescrições dessa beldade, dessa deusa. Você é generoso, você é Sara generoso. Barbosa com a gente. Então, se você não pode ver, imagina aí alguém muito, muito bonito. Multiplica por 10, você conseguir imaginar Sara Barbosa. Bom, essa voz você já reconhece, né? Eu sou Levi, sou diretor da LPJ e do Cria Que Pode. Estou aqui com você em mais um episódio. Que tema interessante, Sim. né, amiga? A gente tem tantas vertentes, tantas possibilidades para falar quando o assunto é paternidade e paternidade no Brasil. Quantas pessoas que não têm o nome, este nominho de registro ali na filiação no RG, né? E para falar sobre isso, como o Cria Que Pode é puro conteúdo, a gente vai trazer um advogado. Pois é, ele é vice-presidente da OAB Subseção Feira de Santana. Ele também é professor universitário, não basta os tribunais, ainda tem sala de aula, porque o homem é puro conteúdo. E ele vai falar com a gente sobre essas questões, ele vai nos explicar. Além disso, ele também é pai da Malu e da Antonella, pois é, um pai muito orgulhoso, muito presente, para nos contar também um pouco desse aspecto afetivo da paternidade, até porque eu não sou pai, né? Ô, filho. Precisava ter um pai. Exatamente. No episódio de Dia dos Pais. Exatamente. E marido da Fernanda, porque a gente vai falar um pouquinho também sobre dinâmicas de família. Bom, eu sou Levi, um homem preto de pele clara. Estou utilizando um short preto curto, um sapato preto e uma camisa... Amiga, que cor é essa? Amiga, Salmão? eu acho que é cor de telha. Cor de telha, cor de daquela telha meio avermelhada? Pois é. Exato. Tá escrito nela Califórnia. Goiaba. É goiaba. Cor goiaba, pois é. Tá escrito nela Califórnia 1997. O ano que nasceu? Não, amiga, eu sou jovem. O quê? Eu Para sou tudo. jovem. Eu Meu, nasci 97 em 2002. 97 é jovem. Eu nasci em 2002. Amigo. Eu nasci depois que o milênio tinha virado, amiga. Eu sou geração Z. Mas eu Z. sou jovem. É bom a gente ter essa autoestima, É né, bom, gente? né? A autoestima é tudo. Eu elogiei tanto que ela achou que chegou. Vamos continuar. Vamos lá. Então, com vocês, doutor Pedro... Eu falei que nem chamei ele de doutor. Então, com vocês, Pedro Mascarenhas Neto. Seja muito bem-vindo ao Cria Que Pode. Obrigado, Levi. Obrigado, Sara, pelo convite. Obrigado a todos que nos assistem. Eu sou Pedro Mascarenhas Lima Neto, um homem branco, cabelo liso, olhos verdes. Estou trajando um terno azul, uma gravatinha azul de peixinhos e um sapato social. Ai, se autodescreveu melhor que a gente. Tá vendo aí? Mais Foi prático. bem. Ele ficou aqui, deixa eu ver como é que eles vão fazer e eu vou fazer melhor. Obrigada, viu, Pedro? Brincadeira, só pra gente receber assim nesse clima gostoso aqui do Cria Que Pode, que a nossa conversa vai fluindo assim dessa forma, né? E hoje pra falar de um assunto importante e sério. Importantíssimo. Vamos pra nossa primeira pergunta, Sarinha? Vamos contar pra gente essa... Vamos começar.
Então a gente vai começar aqui entendendo, né, que a gente tem centenas de crianças que nascem todo ano no Brasil sem o nome do pai no registro. E por trás disso existe o abandono desse caso e muitas vezes impunidade. E o que a gente entende, né, que essa ausência paterna aí, ela pode causar sérios impactos na vida da criança, que ela vai crescer sem referências muitas vezes. Tem uma questão que é muito forte, porque eu também sou pedagoga, eu trabalho em escola, né? A própria data do Dia dos Pais, que já vem, às vezes, carregada desse sentimento de falta nas crianças e de como a gente lida com isso dentro desse cenário, né? Pois é, Sarinha. De fato, muitas crianças passam meses e até anos antes de receber o nome dos pais ali no RG, né? E como é essa questão, né? Como que a gente pode, a partir dos olhos da justiça, quais são os impactos sociais e legais dessa ausência paterna, né? Dessa ausência ali no nome. Não faz diferença? A justiça entende que existe uma questão ali que precisa ser tratada, precisa ser trabalhada. Como é que a justiça hoje olha para isso no Brasil? Boa pergunta, mas existe um contexto social por trás de tudo. Sim. Né? Então, a gente tem que mapear para a gente poder entender a situação. O simples nome do pai na certidão é apenas um ato burocrático. Vamos lá. A presença paterna é de fundamental importância. Então, por que eu estou trazendo esse apanhado para vocês? O primeiro de tudo, para a inclusão do nome do pai na certidão de nascimento, existem ações que obrigam. Então, é um dever do pai e um direito da criança ter o nome do pai na sua certidão. Então, vamos lá. O pai se negou, a justiça vai obrigar e vai colocar. Sim. Tá? Segundo ponto. Conseguiu isso. O pai não está dando atenção, não está cumprindo o seu papel social de cuidar, de zelar pelo seu filho. Existem ações para isso. Inclusive, por incrível que pareça, na data de sexta-feira, fechei um cliente que já é cliente da casa, do escritório, e ele está sendo processado justamente por abandono afetivo. Ou seja, ele tem um filho, o filho é registrado, mas mora em outra cidade, na verdade, outro estado de Sergipe, e ele está sendo processado, acho que em 50 salários mínimos, pela genitora, o filho acho que tem 6, 7 anos, por abandono afetivo. E está pedindo uma indenização como se fosse uma compensação pelo período que ele não se fez presente. Interessante. Caramba. Interessante, porque a gente tem a ideia, né, de colocou o nome, já foi, não é presente, não há o que se fazer, mas existem formas legais de buscar a responsabilidade, né, desse pai em relação à sua presença. Com certeza. Né? Na verdade, assim, Sara, Então não é só pagar pensão. Não. Vamos lá, entenda. O direito, ele acompanha os costumes. Então, toda lei que nós temos, ela é baseada em um costume. Então, primeiro surge o costume, depois vem a lei. Sim. Tá? Então, é sempre assim. É um ato. Então, por isso que nós temos tantas leis, porque no Brasil é assim. Então, como uma sociedade está em transformação contínua, mútua e não vai alterar, o judiciário e o poder legislativo, muitas vezes, eles têm a dificuldade de conseguir acompanhar essa diversidade, essa velocidade que a sociedade exige. Mas o judiciário muitas vezes tem um olhar mais atento, porque ela não tem tanta, vamos botar assim, burocracia para emitir uma decisão reconhecendo aquele costume social como um direito. Sim. Entendeu? Mas é basicamente isso. O direito da criança não se encerra com a inserção do nome do pai na certidão de nascimento. Então, conforme o tempo foi passando e tornou-se comum, né, muitos processos judiciais, né, contra essa ausência paterna e muitas questões relacionadas a justamente esse impacto da falta dessas crianças, o judiciário reconheceu que o abandono afetivo também era uma questão que precisava ser trabalhada, né? Com certeza. Muito interessante, muito interessante. Como é que a gente toca nesse aspecto, né, da influência? Você que é pedagoga, né, Sarinha? Conta um pouquinho pra gente como é que as crianças sentem essa falta, né? Porque eu conheço algumas realidades de algumas crianças que cresceram sem pais e de alguns adultos, né, também que hoje que não tiveram essa presença paterna e eles contam alguns relatos e eu sempre fico muito sem entender. Porque é isso, é uma vivência muito pessoal, né? São realidades muito pessoais. Eu tenho um pai muito presente. Meu pai me manda mensagem todos os dias, o tempo todo, me perguntando, já almoçou, já comeu, nananã. E aí meus amigos ficam tipo, pera, como assim?
seu pai aí, sabe? Tipo, Uhum. teve uma vez que eu fui fazer uma campanha publicitária de uma marca e a gente pensou, vamos entrevistar o pessoal na rua e fazer uma mensagem pro Dia dos Pais, para o pessoal ligar pros seus pais e falar eu te amo. A gente entrevistou 90 pessoas para conseguir 10 Sim, ligações. eu acredito. A gente ficou assim, eu fui tão confrontado com essa realidade, porque eu falei, meu Deus, pera, eu sabia que era um problema social sério, mas não sabia que era um problema social tão comum. E é comum, eu achei isso que Pedro trouxe fantástico, né? As leis acabam sendo criadas a partir de uma necessidade humana, né? Das relações e de como isso se repete tanto ao ponto da gente ter que rever, né? Isso aqui no Brasil a gente tem, de certa forma, né, um privilégio. Porque em outros lugares a gente tem leis que não mudam e perduram ali por muito tempo. E aí, na escola, né, eu sou pedagoga, eu sou professora, estou gestora de uma escola pública também, e a gente tem o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola, que é o nosso documento maior, né? A nossa Constituição. E dentro do nosso projeto político-pedagógico, a gente apontou um caminho para resolver a celebração do Dia dos Pais e do Dia das Mães, justamente por conta dessa falta paterna. Sim. Então, como a gente tinha muitas crianças que não tinham a figura paterna, a gente tem o Dia da Família. Então, e ainda assim existe aquela, às vezes, por uma questão comercial também, da data, uma preocupação, nossa, bom, será que não fazer a celebração do Dia dos Pais com toda a pompa que outras escolas fazem, escolas até mesmo privadas, será que a gente está impedindo também daqueles que tenham de vivenciar isso? Mas a gente tem essa questão, sabe, Pedro, de entender que dentro da nossa realidade a gente precisa acolher também esse complexo, né? Essa nossa forma de estar no mundo. A gente fala sobre a importância, mas a gente tem ainda, infelizmente, muitas realidades que se repetem de crianças com essa falta. E aí o comportamento das crianças muitas vezes é desse lugar de revolta em alguns momentos. E a gente também tem que ter um cuidado de como se fala, né? Cadê seu pai? Vou falar com seu pai. Tem que ter... Até a forma como a gente vai se referir dentro dessas relações, ela tem que ser muito cuidadosa para que a gente não atinja um lugar que está ali sensível, delicado com essas crianças, né? É verdade. Pedro, você tem essa vivência paterna, né? Com as suas filhas. E hoje a gente vive essa grande correria, né? A gente entende que é muito caótico viver no século XXI. Como que um advogado, professor universitário, vice-presidente da OAB, tantas questões, tanta coisa para dar conta, como que você ainda consegue, né, lidar com isso, organizar isso? Se eu perguntar à sua filha, é presente mesmo? Por favor, pergunte. Levi, assim, eu acredito que tempo é parte de prioridade. Então, vamos lá. Partindo desse pressuposto, na minha cabeça funciona como gavetas. Então, eu sempre brinco, eu tenho gavetas de prioridade. Então, por exemplo, eu estou aqui agora com vocês. Se minha filha me ligar, eu vou pedir desculpa, vou levantar e vou sair. Então, tempo é prioridade. Então, o que é que acontece? Minha rotina é muito bem estabelecida dentro das conformidades que eu consigo, claro, porque às vezes pode existir algum imprevisto. Mas, por exemplo, hoje, 4h30 da manhã, eu já estava em pé. Então, quando eu chego em casa, 5h10, minha esposa já acordou minhas filhas, mas sou eu que arrumo para a escola. Então, todos os dias, eu e minha esposa levamos juntos nossas filhas para o colégio e eu que vou buscar. Então, eu fico em casa até 1h30, fico com as duas ali, com aquele momento, depois eu tenho que sair para trabalhar. E depois volto ao final da tarde, fico com elas, depois eu saio de casa novamente para ir dar aula. Isso nos dias que eu dou aula. Nos dias que eu não dou aula, eu fico com elas integral. No sábado, meu domingo, é inegociável. De fato, com elas. Mas durante a rotina da semana, eu busco muito, até porque, como você falou aí, eu tenho uma rotina meio pesada de trabalho, mas a gente sempre busca estar perto, estar próximo e, quando estar, ter tempo de fato de qualidade. Então, esse tempo de qualidade é muito... E principalmente lá em casa, minha esposa, logo nos primeiros anos da nossa primeira filha, ela abriu mão praticamente do lado profissional dela para se dedicar à nossa primeira filha.
No segundo filho, rotina já estabilizada. Já aprenderam como é que Já funcionava, aprendeu como é que se que era um pai de liga. primeira Aí hoje viagem. ela já voltou, ela tem um espaço de festa que ela organiza, mas ainda assim com um tempo mais flexível do que o meu. Sim. E sempre se dedicando com as gavetinhas da prioridade. A gente sempre tá ali, mas de prontidão para o que as minhas, o que precisarem. Fantástico, fantástico. Até porque são muitos aspectos, né, Sara? Sim. Os pais, eles têm muitos aspectos na vida ali daquela criança, porque você está lidando com a formação de um ser. Exatamente, eu estava pensando justamente nisso, porque a gente está falando diretamente, né, em relação ao direito e tal, de como é essa coisa de legislar em relação à família, e presença é também entregar esse sujeito à sociedade. Sim. Essa criança que está sendo formada à sociedade. Quando você tem uma ausência, né, de um dos lados, e aí uma recorrência muito em relação ao lado paterno, né, a essa figura que representa ali esse outro lado, você vai ter consequências sociais também, nesse sentido. Eu lá, por exemplo, na minha criação com meu pai e minha mãe sempre foi assim, e eu estou tentando replicar isso, sempre de maneira talvez mais aprimorada, ou talvez mais moderna, se passou alguns anos, mas, por exemplo, baseado no diálogo. Uhum. Então, por exemplo, sábado mesmo teve um episódio que eu saí de casa e aí minha filha mais velha, tem 4 anos, chegou pra mim e falou: meu pai, deixa eu assistir um pouquinho? E lá a gente é meio contra a tela, né? Sim. Aí eu falei, pô, filha, não é legal e tal, mas eu vou aqui e volto uns 40, 50 minutos e eu vou deixar, tá bom? Aí fiz um combinado com ela. Se comporte, cuide de sua irmã e quando sua irmã descer, desliga a televisão. Uhum. Sempre, não peça para assistir novamente. Aí quando eu cheguei em casa, que eu nem desci do carro, que eu baixei o vidro, ela estava chorando. Aí ela pedindo para eu abrir a porta do carro porque ela tinha feito coisa feia, que ela tinha me desobedecido. Sim. E aí eu queria muito reclamar com ela, mas antes de reclamar e sentar para conversar, eu elogiei primeiro o comportamento dela, diante mesmo de esperar ela vir me falar. Sim. Porque eu já sabia o que tinha acontecido. Uhum. Mas antes mesmo de parar, antes mesmo de eu questioná-la, ela já veio falar comigo. Eu falei, poxa, tá funcionando a questão do diálogo. Então, eu achei isso, aconteceu no sábado, eu fiquei muito feliz, mas ainda assim, após ela falar, eu tive que trazer todo o contexto de volta. Parte, porque tem uma responsabilidade isso, ali. Claro. Né? E aí só voltando a isso, a gente está preparando, né? Os pais estão preparando pessoas para o social, para o convívio. E quando a gente está ali na escola, a gente sempre pensa sobre isso, que a formação ela vem família, escola, a sociedade se responsabiliza por isso também, e a gente está preparando o futuro. Verdade. A gente vai entregar isso à nossa próxima geração. E aí, voltando um pouquinho lá sobre esse nome no registro, né? Sim. Sobre essa funcionalidade. A criança acaba perdendo algo, existe alguma penalidade quando você não tem essa representatividade paterna, esse nome no registro? Vamos lá. Vai dificultar alguma coisa no sentido mesmo... de vida, né? De vida, burocrático. Burocrático não, né? Tá, burocrático não. Mas a questão burocrática, embora não tenha nenhum tipo de entrave, ou seja, ela vai conseguir tirar todos os documentos, ela vai conseguir ter uma vida normal, se matricular em faculdade, sair de faculdade, entrar em colégio. Não pode existir nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de tratativa diversa a essa. A gente sabe que o lado fora do documento pesa bastante. Uhum. Então, muitas vezes, o documento em si, a burocracia em si não trava, mas o reflexo de ter esse documento é porque às vezes tem um pai ausente ou que se nega de reconhecer aquilo. E aquele, de fato, talvez seja o problema que a justiça está tentando sanar de algum jeito. Por isso que existe esse tipo de ação que a gente comentou mais cedo. E um outro ponto que a gente precisa tocar, até porque a gente já está terminando. Gente, eu não tô conseguindo me acostumar a esse novo tempo do Cria Que Pode. Mas a gente não pode deixar de tocar sobre a dinâmica das novas famílias, né? Porque aqui antes mesmo do episódio conversar, eu já conversava com o Pedro e eu perguntava justamente sobre isso, né? Como é que a justiça reconhece, né, essa dinâmica? Mãe solo, pai adotivo solo, avô que é pai, avó que é pai, que é mãe, avó que é mãe, responsáveis legais que às vezes não são, nem têm uma relação sanguínea ali, nem sanguínea nem adotiva, né, com aquela criança, mas existe ali uma necessidade legal
às vezes, sei lá, o pai está viajando e tem ali uma questão de responsabilização legal sobre a vida daquela criança. Como que a justiça enxerga isso, né? Os casais homoafetivos, 2 mães, 2 pais, como é que é? Vamos pensar em núcleos. Sim. E hoje a justiça veio, vamos pensar em bolhas para facilitar para o pessoal. Vamos pensar em bolhas. Sim. Nós participamos da composição de várias bolhas. Então vamos lá, eu tenho uma bolha, minha bolha é minha esposa e minhas 2 filhas. Minha bolha principal, meu núcleo principal. Mas eu tenho uma outra bolha, que é meu pai, minha mãe e minha irmã. Então uma bolha secundária. Mas eu tenho uma terceira bolha que eu participo, que é a bolha do escritório, que eu tô lá, convivo com eles, às vezes 8, 10 horas por dia. Sim. Tem a bolha da faculdade, então nós fazemos partes de várias bolhas ao longo do nosso convívio social. Mas pensando isso no núcleo familiar, a justiça pensa o seguinte, que uma pessoa, em um convívio familiar, ela é uma bolha, portanto, ela tem direitos e deveres. Pensando nisso, é um núcleo familiar, tá? Independente se é um pai solo, uma mãe solo, um casal homoafetivo, não importa, é um núcleo familiar. E esse núcleo familiar, ele tem, sim, todos os deveres, obrigações, mas também todos os direitos relativos àquele núcleo familiar. Tá? Então, hoje a composição da justiça é muito nessa visão. E até passar uma situação que, tipo assim, na nossa legislação é lei, a lei de fato, o papel que está escrito, a gente tem uma dificuldade muito grande de alteração. Tá? Então, vamos lá. Nossa Constituição Federal ainda fala que o casamento é permitido entre homem e mulher. Tá? A justiça que dá uma nova interpretação para aquela letra de lei. Então, foi o judiciário, o STF, que ele falou, não, quis dizer homem e mulher, mas entenda-se como homem, mulher com mulher, homem com homem, entendeu? Então, desse jeito, o judiciário muitas vezes, talvez ele até me permita, talvez ele invada até a competência do legislador, mas é uma necessidade às vezes social ele fazer essa intervenção, porque para você fazer uma alteração constitucional são processos tão demorados que ainda que tenha uma boa vontade, e às vezes não tem. Volta da parte da alteração constitucional. Porque... Eu já mandei mensagem pro William, eles vão resolver. Ou, né, o William não viu, hoje tá agitado. A parte... da alteração constitucional, para se haver uma alteração constitucional. E ainda que tenha assim, a vontade de fazer uma alteração constitucional, e vamos lá, para alterar a Constituição, existem várias etapas e é muito dificultoso. É difícil de fato. E é difícil por um motivo, para trazer segurança jurídica pra gente. Porque você já pensou, um dia tem uma legislação... Uma alteração. E todas as nossas leis, elas dependem e obedecem à Constituição Federal. Então, ela é a principal. Por isso que a gente chama de Carta Magna, vamos dizer assim. Então, todas as outras devem obediência a ela, não podem ferir, agredi-la. Então, quando a gente fala da alteração, demora e às vezes o judiciário ele precisa dar uma interpretação para aquela legislação para justamente respeitar os costumes sociais que já existem há vários anos e que já é uma realidade. Exatamente. Tá? Maravilha. Bom, tá acabando. Bom, esse episódio vai ficando por aqui, mas eu tenho... Primeiro, 2 agradecimentos e depois eu tenho uma dica para dar. Afinal, é semana do Dia dos Pais e tem gente que ainda tem pai. Vale ressaltar, né? Então aí, ó, Malu, Antonella, vamos comprar aqui o presente de Pedro. E vamos comprar com quem? Vamos comprar com as camisas do Cria que Pode. Pois é, Cria que Pode, Reserva Ink e Juvar Estamparia em uma coleção fantástica. Tá lindíssima, viu? Tá, pois é. Então, se seu pai gosta de Feira de Santana, gosta de cultura, de representatividade, já compra uma camisa do Cria que Pode pra ele. E tem pras mulheres também, tá? Então, se a sua mãe também a função de pai, presenteia quem você quiser, sabe? Eu acho que a gente também pode ressignificar as datas, né? A gente pode ressignificar os costumes, né? E quem sabe, daqui a algum tempo, a gente nem tenha mais, né? Dia dos Pais e Dia das Mães, a gente só tenha Dia da Família. Dia das pessoas que amam a gente, Dia das pessoas que cuidam da gente, pois é. Já que as leis seguem os nossos costumes, a gente aprendeu isso no episódio de hoje. Pedro, muitíssimo obrigado por tanto conteúdo. Eu que agradeço o convite e fico sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigada também, Pedro. E obrigada a todo mundo que ficou aí, juntinho com a gente. Pois é, bem-vindo à família Cria que Pode. O que precisar, nós estamos à disposição. Chama a gente para os eventos da OAB.
A gente vai lá fazer a cobertura. Sim, sim. Fazer uma entrevista trocando em miúdos o que eles falam, né, Sara? É. Porque, gente, às vezes conversar com um advogado, você Não, tá mas aqui Pedro é conversando ótimo. com o Ele advogado é e com ótimo. a- Aqui, ó. e com O dicionário. do lado. É a língua do professor universitário, facilita. Exatamente. É, É, bem professor, didático. É didático. É didático, didático, pois é. E eu creio que pode é isso, gente. Muitíssimo obrigado, Érica, por deixar-nos cada vez mais Ainda bonitos. muito mais Não é bonitos. tirar a carinha de cansado, né, amiga? Com certeza. Porque vocês viram, né? Professora, apresentadora, diretora. Né? Muita coisa. É isso, pessoal. Até a quinta que vem, viu? A gente espera. Pois é. Um beijo pro pessoal dos Estúdios Firapod, Ilha 9 Coworking, o seu Coworking Premium aqui em Feira de Santana. E a gente se vê na próxima quinta.